Quando a gente pensa em amamentação, a primeira coisa que vem à mente é a nutrição, certo? Mas e se for muito mais do que isso? A gente vai ver como esse ato é, na verdade, um verdadeiro legado de saúde que pode passar de geração em geração. É uma história que a ciência só agora está começando a desvendar por completo. E para começar, olha só que citação poderosa. Ela já dá o tom de tudo. Não estamos falando só de alimentar um bebê, mas de uma das interações humanas mais profundas que existem. É uma espécie de comunicação silenciosa que constrói a base para uma vida inteira de saúde, tanto para a criança quanto para a mãe. E é por aí que a gente começa a entender melhor. O leite materno não é uma coisa estática, uma fórmula pronta. Pelo contrário, é um sistema vivo, dinâmico. E o próprio ato de amamentar é essa comunicação única que cria um vínculo fortíssimo. Pensa assim, o leite materno é como se fosse um ecossistema completo, numa gota só. Não é só comida, é um fluido biológico super inteligente que se adapta às necessidades do bebê em tempo real. Ele passa anticorpos, hormônios e até bactérias boas, construindo dia após dia as fundações de um sistema imunológico forte. A primeira onda de impacto que a gente vai analisar é justamente essa, o escudo de proteção, tanto imediato quanto de longo prazo, que a amamentação oferece para a criança. E este gráfico aqui mostra isso na prática, de um jeito bem visual. A amamentação exclusiva pode cortar o risco de diarreia em mais de 60% e o de infecções respiratórias em mais de 30%. Isso acontece porque o leite materno é lotado de componentes de defesa, como os anticorpos IgA, que funcionam como a primeira vacina natural do bebê. Agora, se prepara para este número aqui: 14,4 vezes. O que será que isso significa? Bom, esse é o risco aumentado de morte para bebês com menos de 6 meses que não são amamentados, quando comparados com os que recebem leite materno exclusivo. É um número que realmente mostra o poder da amamentação para a sobrevivência infantil. E os benefícios não param nos primeiros meses, não. Eles se estendem pela vida toda. Amamentar está ligado a uma redução importante no risco de várias doenças crônicas lá na frente, como obesidade, diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer infantil. É um verdadeiro investimento na saúde para o resto da vida. Além da saúde do corpo, tem também um impacto cognitivo bem interessante. Mais 3,4. Sabe o que é isso? São os pontos de QI a mais, em média, observados em crianças e adolescentes que foram amamentados, segundo um grande estudo que juntou várias pesquisas. E isso não é só um número abstrato, não. Um estudo super longo de 30 anos, feito aqui no Brasil, acompanhou as pessoas e viu que esse ganho de QI se transforma em algo bem concreto na vida adulta: maior escolaridade e maior renda. Ou seja, um começo de vida saudável pode levar a uma vida mais próspera. Bom, a gente fala muito do bebê, o que é super importante, claro, mas e a mãe? Os benefícios para a saúde dela são igualmente gigantes e muitas vezes a gente acaba esquecendo de falar disso. A saúde da mãe é a outra metade dessa história poderosa. Amamentar oferece uma proteção incrível para a saúde da mãe. A gente está falando de um risco menor de desenvolver câncer de mama, de ovário e de útero, além de diabetes tipo 2. E também pode ajudar a diminuir o risco de depressão pós-parto. É um processo em que todo mundo sai ganhando. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Quais são as implicações disso tudo para a sociedade como um todo? Elas são enormes, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Olha só este valor, 231,4 bilhões de dólares. É muita coisa, né? Essa é a economia anual estimada para países de alta renda só por causa dos ganhos cognitivos que vêm da amamentação. Isso mostra que apoiar a amamentação é uma das coisas mais inteligentes que uma sociedade pode fazer pela saúde pública. E além do lado econômico, tem o argumento ambiental, que é super forte. O leite materno é, sem dúvida, o alimento mais ecológico que existe. Ele é produzido e entregue direto para o consumidor final, sem gerar poluição, sem precisar de embalagem e sem deixar lixo. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, olha este número: 4.000 litros. Essa é a quantidade de água necessária para produzir só 1 quilo de fórmula de leite em pó. O contraste com a sustentabilidade do leite materno é absurdo. E agora a gente chega na onda de impacto final, e talvez a mais fascinante de todas: o potencial que a amamentação tem de influenciar gerações que ainda nem nasceram.
A grande questão é essa: será que a decisão de como alimentar um bebê hoje pode de alguma forma influenciar a saúde de um neto ou bisneto? A ciência mais recente está começando a mostrar que a resposta para isso é um surpreendente sim. A chave para entender isso é uma área chamada epigenética. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. Imagina que o nosso DNA é um painel gigante cheio de interruptores. A epigenética é o que decide quais desses interruptores vão ser ligados ou desligados. Fatores como a nutrição no comecinho da vida podem programar esses interruptores. E o mais incrível é que algumas dessas programações podem ser herdadas. Então, o ponto principal é este: amamentar não é só nutrir, é também informar o corpo. Funciona como uma programação biológica inicial, que define um caminho para uma vida mais saudável, com menor risco de doenças crônicas. E essa programação, esse legado de saúde, pode sim ser passado para a próxima geração. E isso deixa a gente com uma baita reflexão. Tudo começa com um ato íntimo, né? Mas as ondas que ele gera acabam criando um legado de saúde que atravessa o tempo. A verdadeira questão é: será que ao escolher como a gente nutre a geração de hoje, a gente não está, na verdade, desenhando a saúde da humanidade da manhã?